uniforme do empregado, mais do que uma roupa, uma simples roupa, é visto pelo empresário como uma referência, né? Traz a uma uniformidade, redundante, mas é verdade, ou seja, um padrão. Agora, evidentemente que para seus clientes, enfim, fornecedores, é uma identidade. Traz uma identidade visual, demonstra um padrão de comportamento, uma estrutura, né? E a equipe uniformizada transmite aos clientes e fornecedores uma mensagem: profissionalismo, organização, anseio, segurança e até chega a transmitir um aspecto de confiança, credibilidade. Ou seja, o uniforme também tem a condição de evitar comentários referente ao estilo de roupa utilizada pelos empregados, entre os empregados. Por exemplo, aquelas mais descoladas, aquelas mais curtas, aquelas mais ousadas, aquelas mais padronizadas. Isso gera comentários, ou seja, se todos estão uniformizados num padrão, não tem o que se comentar. O empregador pode sim exigir que o seu empregado utilize um uniforme, utilize algo determinado por ele, desde que ele mencione isso em seu contrato de trabalho. É importante ressaltar isso, tem que estar no seu contrato de trabalho. Ou seja, o artigo 462 da CLT, ele caracteriza essa condição, ele define essa posição, ou seja, obriga o empregador, nesta condição, a não fazer nenhum tipo de desconto, não trazer nenhum custo efetivo ao empregado em razão dessa obrigatoriedade. Porque, na realidade, a partir do momento que o empregador ele faz essa obrigatoriedade, a título gratuito, esse uniforme ou acessório que é exigido ao trabalho, ao seu empregado, deverá ser dado. Não podemos esquecer também que esse uniforme ele tem que ser, de certa forma, mantido. Você tem que ter uma manutenção, ou seja, a limpeza, lavar e todo tipo de manutenção que tenha que ser feita também recai ao empregador, nessa circunstância, assumir e pagar ou todos esses gastos efetivamente ser suprido por eles. Agora, importante ressaltar numa situação como essa que caso o empregado tenha que trocar de roupa, colocar esse uniforme dentro da empresa, os minutos pertinentes a essa troca, esse gasto de tempo para que ele possa vestir esse uniforme, também é contado como tempo à disposição da empresa, ou seja, está dentro da jornada de trabalho. Então, mais um fator importante que o empregador tem que assumir, ou seja, não pode exigir do empregado que ele efetivamente faça, além do horário de trabalho legal, né? Tenha um tempo maior para poder vestir ou se desvestir desse uniforme. É um entendimento do TRT. Tá? É importante que isso seja cumprido e que o empregador atente-se para isso. Mediante todo esse entendimento, o empregado vai ingressar na empresa em seu horário de trabalho normal e, consequentemente, vai bater o ponto, aí sim é que ele vai vestir o seu uniforme. E vice-versa, ou seja, ele vai desvestir o uniforme e depois é que vai bater o seu cartão, ou seja, registrar o seu ponto no horário de saída. É importante ressaltar esse contexto porque ele determina essa condição e exige para que seu empregado assim o faça. Quanto aos gastos de higienização, limpeza e manutenção dos uniformes, nós temos duas circunstâncias. Primeira circunstância, o empregador exige efetivamente que o uniforme é usado somente no horário de trabalho. Ou seja, nós temos efetivamente o uniforme para ser utilizado no seu horário de trabalho e, consequentemente, ele se equipara a uma ferramenta de trabalho. Neste caso, toda manutenção, higiene e limpeza é por conta e ordem do empregador. Mas, caso o empregador autorize que esse uniforme seja utilizado
nas indas e vindas, ou seja, o empregado vem da sua residência até a empresa, mantém-se no seu horário de trabalho com esse uniforme, volta para a sua casa, o empregado tem um ganho. Ou seja, ele não está tendo ônus sobre o uniforme, mas a manutenção é por conta do empregado, caso excepcionalmente o empregador assuma essa posição. São pontos onde devem ser avaliados de maneira bem detalhada, de maneira bem crítica, para que você possa efetivamente, empregador, estar atendendo à legislação, atendendo o seu empregado nas condições em que ele efetivamente deverá estar utilizando o uniforme, definido pelo empregador, e atendendo a expectativa de trazer a terceiros, seja ele cliente, fornecedor, enfim, quem for, a apresentação da empresa. O uniforme do empregado é uma matéria simples, mas eu tenho visto muita confusão. Atento a isso, empregador, e que o empregado saiba também usufruir desse benefício ou dessa condição de ter um uniforme.